umas nas outras, uns nos outros. Amém? Engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a benignidade dele dura para sempre, porque é Deus zeloso que nos assiste na hora da angústia, anda conosco no percurso da nossa existência e não nega a sua mão àquele que clama. Amém? Nós engrandecemos o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, consciente que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que estão dentro do propósito de Jesus. E nós estamos aqui, queremos que os céus nos vejam, queremos que Deus nos veja, que o Espírito Santo contemple a nossa entrega, o nosso momento, receba a nossa adoração, que nesse momento nada do que está ali fora chame a nossa atenção, que aquilo que você trouxe de bagagem para a súplica fique com você aí no teu espaço e você aproveite o momento para colocar diante do Senhor, sabendo que Ele é Deus fiel, que nos assiste na hora da necessidade. Nós queremos desde já abrir esse espaço para aquelas pessoas que são nossos queridos, nossos amados, nossa família, nossa casa, estão colocados aqui junto conosco, estão aí perto de você pela fé, e nós vamos interceder, nós vamos clamar, e Deus vai ouvir e responder. Amém? Eu convido você para junto comigo lermos o Salmo 91. Nós estamos dentro deste propósito, debaixo da sombra do Altíssimo. Não basta falar, tem que se posicionar. Deus é a sombra e a gente tem que querer, nós temos que desejar, temos que buscar ardentemente habitar na sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? É assim que nós cremos. É assim que a palavra chega a nós. E é nesse estado que nós tomamos posse nessa noite. Nenhum mal te sucederá. É uma palavra que te põe debaixo dos braços do Senhor. Há uma conotação de segurança. Não está dizendo que não vai acontecer nada aqui do lado de fora, mas quer dizer que você está guardado debaixo da sombra do Altíssimo. É seguro andar com Deus. É seguro estar nos braços do Senhor. Curve a sua cabeça nesse momento. Querido Deus e amado Pai, Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o grande Adonai, o Deus de Israel. Nessa hora, meu Pai, nós abrimos espaços neste
te adorar, para engrandecer o teu nome. Deus, que o abrir dos nossos lábios neste momento te engrandeçam, que o nosso movimento nesta casa declare a tua presença em nós. Pai, em nome de Jesus, que todo mal bata em retirada, que toda muralha, fortaleza, divisão, facção caia por terra, em nome de Jesus, porque nós vamos engrandecer o nome daquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós nos colocamos neste lugar para recebermos dos céus e sentirmos a tua presença. Toque em cada irmão aqui presente, que cada um seja manancial de graça, meu Pai, que haja abundância de bênçãos vazando nas nossas mãos, nas nossas palavras, que em nome de Jesus todo o peso saia e que a unção poderosa dos céus desça sobre as nossas cabeças, nossa vida. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor, porque Ele merece. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Toda honra, Senhor, e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importa
eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós te louvaremos, Senhor, não importam as circunstâncias. Aleluia, louvado seja o teu nome. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor, tu és o nosso abrigo. É o Senhor que nos faz, nos tira, Senhor, de toda dificuldade, de toda situação adversa, Senhor. O Senhor nos sustenta. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és
Toda honra, Senhor, e toda glória sejam dadas a Ti. Aleluia, Senhor. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda o nosso coração, para que a gente não faça a nossa vontade, mas sim a Tua, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Rendemos graças ao Senhor porque nos conduziu a esse local. Eu vou chamar aqui a nossa irmã Celeste. Ela está nos conduzindo numa oração intercessória. Momento da gente abrir o nosso coração e apresentar ao Senhor, porque é momento de intercessão. É momento que nós vamos clamar, momentos de súplica. Então é hora de você botar a tua causa, a tua família, aquilo que tem te trazido preocupações, coloca nas mãos do Senhor, coloca nos braços do Senhor e permita que Ele tome a direção. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Rendemos graças ao nosso Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje, pelo dia que você passou, né? Estamos chegando no finalzinho da noite. Sabemos que a presença dele está conosco, né? Ele não nos deixa só. Vamos estar orando, entregando tudo na mão do Senhor, porque é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Como já foi dito aqui nesta noite, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Nós temos que ter essa certeza nos nossos corações, que nós estamos descansando no Senhor, que é Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que faz o impossível acontecer, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que cura. Nós temos apenas que orar, entregar no altar do Senhor todas as coisas na nossa vida. Paizinho querido, Paizinho santo, Paizinho amado, muito obrigado, Deus querido. Obrigado por esse momento, Deus, que estamos aqui nesta casa de oração, Pai.
Obrigado, Deus, por cada vida que adentrou por essas portas, Deus. E para aquele também que está em casa sem força para caminhar, Pai. Sabemos, Pai, que Tu não perde o controle de nada nas nossas vidas, Pai querido, Pai santo. E nesta noite, Pai, eu entrego nas Tuas mãos cada um, Deus. Cada família aqui representada, Deus. Que o Senhor possa estar visitando a cada lar, Deus. Que o Senhor possa estar visitando esses cômodos, Pai. Que o Senhor possa estar retirando todo o mal, tirando tudo que não é de Ti, tudo que não é o Teu nome, Pai. Tirando toda a contenda, tirando toda a divisão, Pai. Tirando toda a confusão dentro deste lar, Deus. Oh, Pai, quanto desentendimento, Deus, dos esposos com as esposas, Pai. Dos filhos, Pai querido. Oh, Deus, sabemos, Pai, que Tu não perde o controle, Pai. Oh, Deus, trabalha na mente, Deus. Trabalha no coração de cada um, Pai. Alcança esse filho, Pai. Alcança esse marido, essa esposa, Pai. Oh, Deus, faz o mover, Deus, dentro desses lares, Pai. Oh, Jesus querido, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Tu és o nosso socorro, Deus. Bem presente na hora da angústia, Pai. Seja o que for que estiver acontecendo dentro desse lar, Pai. Nós cremos no Teu agir, Pai. Nós não estamos aqui em vão, Pai. Porque sabemos, Pai, que o Senhor age, Pai. O Senhor age na vida de cada um, Deus. Também entregamos nas Tuas mãos, Senhor, os hospitais, Pai. Vai de encontro a cada hospital nesta noite. Vai de encontro a cada enfermaria, CTI, centro cirúrgico. Oh, Pai, as maternidades, Pai. Vai tocando, Deus. Envia milícias de anjo, Deus. Vai curando, Deus. Vai libertando, Deus. Quantas enfermidades espirituais, Pai. Essa pessoa presa dentro desse leito, Pai. Oh, Deus, que haja cura, que haja libertação, Pai querido, Pai santo. Oh, Jesus Cristo, toma o nosso reverendo Roberto Barnabé também nas Tuas mãos, Senhor. Age, Deus, na vida do Teu servo, Pai. Que prevaleça, Pai, somente a Tua vontade, o Teu querer, Deus. Que tudo que Ele está fazendo, Pai, o Senhor esteja no controle, Pai. Abençoando cada medicamento que Ele está tomando, Pai. Entrando com a Tua providência, com o Teu agir, Deus. Oh, Paizinho querido, entregamos essa igreja. Cada ministério desta igreja, Deus. Cada líder, Deus, dá força, dá ânimo, Pai. Oh, Deus, sustenta cada líder, Deus. Cada pastor, Pai, dessa casa de oração, Pai. Oh, Paizinho querido, nós cremos no Teu agir. Nós cremos no poder da oração, Deus. E entregamos nas Tuas mãos também, Deus, as nossas crianças, Deus. Guarda, Pai, os Seus cordeirinhos, Pai. Oh, Jesus querido, abençoa os Teus cordeirinhos, Pai. Faz o Teu mover, o Teu querer, Pai. Oh, Paizinho querido, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio, Pai. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Repreendemos também, Pai, esse demônio, Pai, do feminicídio, Pai. Quantas vidas, quantas mulheres sendo maltratadas, Pai. Quantas vidas sendo ceifadas, Pai. Que demônio, oh, Pai querido, repreende isso em nome de Jesus, Pai. Oh, Paizinho querido, santo e amado. Oh, Jesus, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, nossas famílias. Toma o município de Nilópolis, Deus, nosso Brasil, Pai. Toma os políticos, as nossas autoridades, Deus. Quanta bagunça, Pai, quantas coisas acontecendo, Pai. E o povo padecendo, o povo sofrendo, Deus. Oh, Pai, que haja mudança, que haja um renovo, Pai. Oh, Paizinho querido, muito obrigado, Deus, por esta noite, Deus. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, preletor dessa noite, Pai. Toma essa menina nas Tuas mãos, Senhor. Vai de encontro, Pai. Fala aos nossos corações, Pai querido. Que Teu Espírito Santo se mova à vontade aqui neste lugar, Deus. E cada um saia daqui, Pai, recebendo, Deus, o que veio buscar, Pai. Porque o Senhor não despeça ninguém, Pai, de mãos vazias, Pai. E nós cremos no Teu agir, Pai, em cada situação, Pai, de cada um que está aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, nesse momento eu vou chamar a Camila aqui. Camila gentilmente atendeu o convite que o pastor Júlio fez e vai nos conduzir na palavra em nome de Jesus. Nós damos graças pela disposição. Amém. Estende a tua mão para cá.
Querido Deus e amado Pai, derrama a tua graça sobre tua filha, que ela seja um canal dos céus para a nossa vida. Neste momento, Deus usa-a como instrumento bem afinado ao teu querer. Nós te pedimos isso e cremos e vamos receber dos céus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Deus abençoe. Que benção poder retornar aqui, né? Nessa casa de oração, na casa do nosso Senhor, na casa do nosso Pai. Quero agradecer a oportunidade, a pastora, aos irmãos. Trago comigo um abraço do pastor Alessandro, que é o meu pastor, e também meu marido. Primeiro ele era meu marido, tá? Depois ele é meu pastor. É bom explicar isso, né? E aí, eu estou aqui sobre a bênção dele também. Está comigo também a irmã Miriam. Fica em pé, Miriam. Irmã Miriam é nossa ministra local, amiga, esposa do nosso pastor Fernando, lá da Igreja Nazareno, em Nova Cidade. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Obrigado pela honra. Podemos sentar, irmãos. Deus abençoe. Estou muito feliz, como falei, principalmente por essa palavra, que muito alegra o meu coração. É uma palavra que muitos, né, até quem não tem ainda e não conhece ainda o nosso Senhor, que não tiveram uma experiência com Ele, muitos aí, né? Obrigada, meu amor. Mantém as suas casas em alguns lares, né? Vou falar de uma forma geral. A Bíblia aberta, e muitas Bíblias estão abertas no Salmo 91, né? Salmo 23 também, não é isso? 91, 23, são os salmos preferidos que a gente mais vê aí nos lares, independente do credo, da religião. Porém, o mais importante, irmãos, é o Senhor dos Salmos. Amém? O mais importante é conhecer o Senhor dos Salmos. Conhecer o Senhor que, há muito tempo atrás, inspirou, segundo alguns estudos, Moisés, não se tem certeza, tá? Como um salmista que provavelmente escreveu esse cântico em meio a uma batalha, mas que recebeu promessas de Deus, uma promessa revelada da parte de Deus. Nós vamos agora ler. Eu fiquei muito tentada, irmãos, como eu sou a primeira pessoa do dia 5, de trabalhar todo o Salmo 91, mas eu falei, não vou fazer isso com os outros irmãos que vão vir, né? Aí eu conheço muito bem a pastora Silvia. Ela está aí, pastora Silvia? Não, né? Vou deixar para a pastora Silvia. Amém, irmãos? Vocês acham que eu devo deixar? Sim, oh glória, amém. Eu não vou ser egoísta. E tem um outro grupo aí, outro ministério que vai vir também. Então, eu vou ser bem generosa, tá bom? A gente vai ler o Salmo 91, mas a gente vai se deter apenas em alguns versículos, tá bom? Então, nós vamos nos deter no versículo 1, versículo 2. Bem pouquinho, então vou deixar bastante coisa para a pastora Silvia. Fala para ela que eu deixei um abraço para ela. E para os outros irmãos também que vão ministrar. Então, vamos abrir a palavra do Senhor, sem mais delongas, no livro de Salmos, capítulo 91. Ok. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu quero que você, por favor, leia comigo. Vamos ler novamente o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos ler todos juntos o versículo 2. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém, irmãos? Quem é aquele que habita? Não responda agora, pense aí, para não causar nenhum debate. Eu sei que todos querem falar, né? Não, peraí, calma.
Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Fica essa pergunta para você. Primeira coisa que eu quero falar nessa noite. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Muitos talvez pensem, é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Bom, é a Trindade. Bom, a palavra de Deus fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem habita é quem se habilita para, é quem se coloca para habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que reconhece que existe uma habitação. Habitação é sinônimo de morada. Então, se eu e se você reconhecemos que existe uma morada, um lugar para que eu possa habitar e depositar nesse lugar a minha confiança, a minha esperança, a minha expectativa, a minha fé. E nesse lugar existe um esconderijo, um refúgio, um lugar de abrigo que está no Altíssimo. Então vamos lá. Quem é que habita? Quem habita não é. Talvez alguém tenha pensado e está tudo bem, tá, irmãos, irmãs? Quem habita não é o Espírito Santo. Quem habita não é Deus. Quem habita é aquele que reconhece que deseja estar nesse lugar. Então, essa palavra é para quem deseja estar nesse lugar, aquela pessoa ou aqueles que desejam habitar no lugar, na habitação, no esconderijo, do refúgio daquele que é Altíssimo. E quem deseja habitar? Quem deseja estar nesse lugar? Aleluia! Então não é Deus, não é Espírito Santo, não é Jesus, somos nós. Então o salmista aqui nessa palavra, ele se coloca não como uma pergunta, mas um direcionamento. Aquele que habita, aquelas pessoas, vamos mudar, aquelas pessoas que reconhecem que existe uma habitação, um esconderijo, um lugar, mas acima dessas coisas que são totalmente palpáveis, existe um maior que todos, que é invisível, mas tão real, ele é o Altíssimo, e ele está aqui. Então, esses salmos, ele é para quem habita, para quem busca essa habitação, é para nós. Amém? Você se reconhece aqui nesse salmo? Você entende o que eu falo? Então, diga para você, sou eu que quero habitar, eu que quero morar, eu que quero conviver no esconderijo, no lugar de refúgio, aonde está o meu Deus. Porque o Altíssimo é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor. E quantos de nós desejamos, numa vida tão frenética como a nossa, habitar, buscar a face incessante do Senhor e fazer do seu refúgio a sua morada, a sua habitação? Quantos de nós, em meio a uma vida tão corrida, há situações de insegurança tão reais hoje no nosso país, na nossa economia, na nossa sociedade, se sente muitas vezes tentado. Meu pai é falecido, vai fazer 10 anos. Aliás, meu pai amava, se fosse vivo, amaria até hoje, pastor Barnabé. Ele frequentava essa igreja, ele vinha de bicicletinha e frequentava aqui. Os mais antigos vão lembrar do meu pai.
Então, o meu pai, ele passou pela Guerra do Golfo Pérsico, como meu pai era marinheiro mercante da Marinha. E em 1987, o navio que ele estava embarcado ficou atracado ali naquela película do Golfo, e toda a tripulação ficou retida durante um tempo, ficou presa. E o meu pai, quando tudo isso se desfez, e quando ele voltou para o Brasil, né, e toda a tripulação, 90% da tripulação, irmãos, ficou com algumas sequelas emocionais, tá? De fundo emocional, psicológico. E o meu pai desenvolveu umas síndromes, umas manias, umas situações muito assim complicadas. Eu era adolescente e ele trancava a casa toda. Ele tinha necessidade real de olhar a casa, de olhar para a gente ainda na adolescência, eu com 11 para 12, minha irmã com 9 para 10, e ver aquela sensação de segurança, de ver as grades, a casa toda trancada, porque ele achava, devido ao trauma que ele passou, que alguém poderia entrar ali, por ser uma casa de meninas, né, eu, minha irmã e minha mãe, e ele, o pai, e viajava muito, ele tinha necessidade de promover a segurança ali. Só que quando eu me remeto a essa cena, ou a esse tempo da minha vida, eu fico imaginando que esse anseio, por exemplo, na vida do meu pai, é o nosso anseio hoje ainda. Nós, hoje, em todo momento, de uma forma voluntária ou não, nós buscamos segurança. Você já parou para pensar nisso? Nós, quando nascemos, já temos por si só algo que é o senso de proteção, o senso medo, né? Tudo isso são esferas na nossa vida, na nossa existência humana, que nos cobre ou nos reveste de um certo senso de proteção das coisas, não é verdade? E, voltando para o caso do meu pai, o meu pai ele começou a desejar materializar isso de uma forma excessiva. E ele começou a promover trancas pela casa, por tudo que é lugar. Chegou um tempo que, assim, não ri, tá? Até a televisão, foi assim que apareceu os televisores de tela, assim, ele pediu para o serralheiro fazer uma caixa. Porque dentro de casa ele achava que alguém poderia entrar. Olha isso. Aí vamos lá. Quem entra na nossa casa? É qualquer pessoa? Não. Né? Mas assim, a mente já estava muito adoecida. E aí ele começou a criar mecanismo. Tudo era desculpa para o meu pai botar grade. Porque a mente já estava adoecida. Mas, independente disso, nós naturalmente, não nos comparando a essa situação em específico, mas, por exemplo, nós, por sermos seres humanos, nós temos necessidade de proteção, de segurança, de nos sentir amparados, seguros. E quando a gente fala em habitação, quando a gente fala em morada, a gente não fala de senão uma outra coisa do que intimidade. Quantos são casados aqui ou já foram casados? Pode levantar sua mão. A intimidade, não vou falar da intimidade do casal, tá bom? Entenda bem. Não é isso, sobre isso que a gente vai falar aqui. A intimidade, ela acontece, ela é gerada através da convivência. Verdade ou não verdade? Através do tempo em que você convive, em que você mora, em que você habita, em que você se relaciona. E estar sobre ou dentro da habitação do esconderijo do Altíssimo não é para qualquer pessoa. É para quem busca essa intimidade, para quem busca esse convívio, para quem busca essa aproximação, assim como uma relação de pessoas adultas. Ninguém se relaciona com tanta intimidade ou aproximação e conhece tão bem aquele no qual convive todos os dias. Verdade ou não verdade? Às vezes as pessoas nos confundem. E meu nome é Camila, o nome do meu marido é Alessandra. Tem gente que me chama de Alessandra, muito. Mas não é por causa do nome, é porque acha que eu teve tempo de convivência com ele, de estar morando, de casar. Fizemos agora 27 anos casados e 30 juntos, namoro, noivado, casamento.
a gente acaba se parecendo muito, porque a convivência, o lugar de habitação em comum entre nós, nos traz isso, nos traz essa intimidade, nós somos quase um ao mesmo tempo. Isso só é possível para quem convive, para quem habita. Então, que o nosso desejo, primeiro ponto, nosso maior desejo, irmãos, é que não tenhamos momentos com o Senhor de petição, de emoção, mas que possamos ter e ser o Senhor como nossa habitação contínua e eterna, porque estando nele, habitando nele, nós encontramos refúgio na sombra daquele que é onipotente, Altíssimo, Deus presente, Pai de amor. Não existe nada superior à onipotência do nosso Deus. Amém, irmãos? Não existe. Não existe nada que nos traga mais conforto, mais segurança do que estar dentro da morada e habitar e procurar refúgio nesse lugar que é no Senhor. Porque em todas as outras coisas, irmãos, em todas as outras coisas, sempre haverá variação. Eu falo isso em um dos momentos dos meus testemunhos que conto por aí. Às vezes, e muitas vezes, é necessário Deus quebrar alguns cristais na nossa vida. Você entende isso? Às vezes, a gente deseja tanto uma coisa. Eu vou te contar o que houve. Deseja tanto uma coisa, que aquilo se realiza, se concretiza na tua vida, mas na mesma velocidade que aquilo se concretiza, o Senhor permite que aquele instrumento, né, que se tornou real, que se tornou concreto, que se concretizou na tua vida, se quebre, para que tudo aquilo que tente roubar a presença dEle seja retirado e saia por terra. Sabe? Por quê? Porque a primazia das nossas vidas tem que ser sempre o nosso Senhor, não aquilo que Ele pode nos dar, não as suas mãos, que têm as suas bênçãos, mas a sua própria vida, que é vida para nós, que é refúgio, que nele eu encontro refúgio. Eu falo isso porque eu desejei muito ter filhos. E o nosso primeiro filho, a gente só foi poder ter depois de 7 anos, né? Pela medicina, a gente foi diagnosticado como pessoas estéreis, um homem estéril e uma mulher estéril. E aí, depois de alguns anos, tentando, fazendo tratamento, nós, através de uma palavra revelada da parte de Deus, Deus nos fez essa promessa e eu, depois de 7 anos, eu engravidei. E durante muito tempo da minha vida, os meus filhos, irmãos, olhem para mim. Vou falar de mim, vou me expor aqui, mas é tranquilo para mim, que a gente já está curado. Eles foram objeto de todo o meu desejo, de toda a minha adoração, de toda a minha idolatria. Entende isso? E o Espírito Santo de Deus, o Senhor, o próprio Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Não divide, não divide. Não divide, irmãos. E aí, quando os meus filhos foram para a escola, que eu também sou professora, eu comecei a ver que eles não eram perfeitos. Que eles mentem. E aí, a minha casa caiu. Sério. Mas uma bobeira não é bobeira, porque nós, às vezes, amamos tanto aquilo, desejamos tanto aquilo, e aquilo vem para a gente com tanta alegria, que a gente, sem perceber, coloca na frente, coloca no lugar, e o Espírito Santo de Deus faz questão de quebrar alguns cristais na nossa vida, porque a glória é dEle, a honra dEle, e a soberania é sempre dEle. E nós devemos sempre reconhecer que nós devemos estar sob a dependência dEle. E estar na dependência do nosso Pai é desejar, é buscar esse lugar de habitação
à sombra do esconderijo do Altíssimo todos os dias, porque nele sim, eu reconheço quem eu sou. No versículo 2, quando eu habito, eu procuro, eu busco habitação, eu busco lugar de segurança no meu Senhor Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus invencível, o Deus soberano. Ele me esconde, ele me guarda a sua sombra e eu encontro descanso. Então vamos lá, o salmista aqui, vamos colocar que foi Moisés, por exemplo, porque não temos certeza, segundo os estudos. Esse salmo ele diz que aquele que procura no Senhor a sua habitação encontra refúgio no Altíssimo e encontra sombra no Onipotente. Consequentemente, quando a gente descansa nessa sombra, o que tem para nós, irmãos? Descanso. E não é um descanso de desleixo, é um descanso que no meio da guerra nós temos paz. No meio das tribulações nós temos paz. No meio das dificuldades nós temos paz. E muitas vezes, essas dificuldades, elas estão aqui, ó, no nosso dia a dia. O Senhor não nos prometeu, irmãos, irmãs, não nos prometeu que tudo seria fácil. No mundo, passaremos por aflições, mas tenhamos bom ânimo, busquemos o lugar de habitação, porque nesse lugar de habitação, que é casa do Senhor, morada do Altíssimo, lugar secreto, há refúgio, há sombra sobre nele, e existe também um descanso, resta um repouso para o povo de Deus. E esse descanso, esse repouso, não está na aposentadoria que a gente tanto quer. Eu já estou contando os meus anos, tenho 48, não ri de mim, falta muito, irmãos. Não está. Não está nessa aposentadoria que a gente tanto deseja, nesse descanso, numa casa de praia. Não está, irmãos, porque tudo isso passa. Mas a palavra do Senhor, o repouso do Senhor, o descanso do Senhor é o refrigério para as nossas vidas, para a nossa alma. E isso não acaba, é fonte inesgotável. Então, hoje, nessa noite, nós precisamos entender que sou eu, diga para você, sou eu sim que procuro o lugar de habitação, a morada do Senhor, encontro nele esconderijo, refúgio para minha alma, porque existe sombra, e essa sombra vai me levar a um descanso. As minhas forças podem estar se esgotando, os meus recursos também, mas no Senhor eu tenho descanso. E no versículo 2, além de encontrar descanso no meu Senhor, eu encontro essa pessoa dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quando você se reconhece nesse salmo, quando você se identifica nesse salmo, você também tem um encontro com a identidade do Todo-Poderoso, porque a identidade do Senhor é revelada aqui no versículo 2. Opa! Ele não é o qualquer Deus, Ele é o meu Deus, a quem eu tenho refúgio, eu tenho abrigo, Ele é minha fortaleza. O que é uma fortaleza, irmãos? Uma fortaleza é diferente de forte. Existe o forte, já foram no Forte Copacabana? Quem foi no Forte Copacabana? Quem não foi, vai lá. É muito bonito. O forte é somente uma parte, né? Um muro de proteção, algo pequeno. Agora, uma fortaleza é como se fossem vários fortes dentro de uma grande cidade. Então, para se atingir o alvo, tem que se passar por muita coisa, irmãos. Para alguém tentar tocar na tua vida, para o inimigo da tua alma tentar te desanimar, para o inimigo da tua alma tentar te parar, ele tem que antes,
passar por uma fortaleza, porque o Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor do Salmo 91, Ele é a nossa fortaleza. E eu me identifico, encontro a minha identidade nele, porque eu digo, Ele é o meu Deus. Nele está a minha identidade, eu encontro nele toda a minha satisfação e todo o meu prazer. Toda a minha alegria, Ele é o meu refúgio e eu tenho nele a minha fortaleza. Eu tenho garantia de que eu não serei atingido, atingida. E por isso eu vou confiar. Nele eu confiarei. Nele eu vou me refugiar. Nele eu vou me abrigar. E poucas vezes, irmãos, poucas vezes aconteceu comigo, preparando essa palavra, uma sensação bem diferente. Sabe qual é a sensação? Eu sou bem sincera aqui. Que ela não se esgota. Eu não consegui terminar essa palavra. Não tem um fim. Sabe por quê? Sabe por que eu não consegui terminar? Porque quem vai terminar e concluir no teu coração é o Espírito Santo de Deus. Porque eu vejo como nessa noite, Deus me mostrava isso, irmãos. Como se Ele estivesse falando de uma forma diferente com cada um aqui devido à sua necessidade, irmãos. Uns estão aqui buscando refúgio, talvez, devido a uma situação financeira complicada que você se meteu ou que alguém da sua família se meteu. Outros estão buscando refúgio e fortaleza no Senhor por conta de uma doença, uma enfermidade que veio e que está causando uma reviravolta. Muitos estão também buscando esconderijo no Senhor porque estão vivendo um momento de desemprego, talvez um momento de solidão, de vazio, de pausa na sua vida. E essa palavra não se esgota porque o Espírito Santo de Deus, Ele através da tua necessidade, daquilo que você veio hoje buscar nessa noite, Ele vai encaixar a porção que você precisa levar para você, para a tua vida. Porque Ele é refúgio, Ele é abrigo, Ele é onipotente. Onipotente é o ser acima de todas as coisas. Não existe nada mais poderoso que o nosso Deus. Amém, irmãos? Não existe dificuldade, não existe porta fechada, não existe doença, não existe nada impossível para o nosso Deus onipotente. E Ele está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu caminho, eu não sei se verdadeiramente você tem encontrado no Senhor um lugar para que você possa descansar a sua alma e encontrar nele refúgio e habitar, conviver com Ele para sempre. Eu não sei porque eu não te conheço, mas o que eu sei é que o Senhor está aqui nessa noite. E Ele te convida, Ele te lembra que você é imagem e semelhança dEle. E que você tem nele o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é refúgio. Ele também é a tua fortaleza. Então não temas. Não tenha medo. Eu estava caminhando para cá. E eu percebia os corações temerosos, preocupados em excesso. Mas eu vim aqui falar uma coisa para você, irmão. Entenda bem o que eu vou te falar. Você vai entender o que eu vou te falar. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração, amém, irmão? Sobre tudo o que está acontecendo, não importa a sua circunstância, eu não quero saber, Deus sabe. Pede ao Senhor para guardar o teu coração, porque é do teu coração que vem a fonte, as saídas da alma, está na palavra. E o que é isso? Quando a palavra de Deus fala sobre o coração, ele se remete ao centro das nossas emoções.
de onde nasce alegria, tristeza, contentamento, tensão, preocupação. É nisso que o Espírito Santo de Deus está preocupado contigo. Não está preocupado com a sua roupa bonita, com o seu cabelo escovado, com o seu carro do ano. Não está. Nem com o meu. Ele está preocupado com a tua saúde emocional. Como você está diante das coisas que estão acontecendo. Entendem o que eu estou falando, irmãos? E nós devemos guardar o nosso coração. Porque o nosso refúgio não está nas coisas dessa vida, não está nas coisas desse mundo, não está nas coisas que estão acontecendo agora, irmãos, nesse exato momento. Porque sobre todas as coisas existe um Deus que controla tudo e não existe nada na nossa mão, irmão. A gente que pensa. A gente é que pensa que a gente faz planos, que a gente, né? Mas a resposta certa vem do nosso Pai. Então, resolvamos hoje, nessa noite, em nome de Jesus, fazer a melhor escolha, que é habitar, fazer morada com o Espírito Santo de Deus. Porque com Ele, em meio às tribulações da vida, em meio às incertezas, eu consigo ter uma certeza que Ele é o meu refúgio. Nele eu encontro o abrigo, porque a sua sombra me cobre. E com Ele eu descanso em meio às tribulações e às incertezas da vida. E nele eu me identifico. Ele é o meu Deus, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e eu resolvo confiar nele, apesar de todas as coisas. Irmãos, isso é decisão. É decidir no seu coração. Quando a gente começou lendo esse salmo e conversando sobre ele, eu lhe fiz uma pergunta, você lembra? Quem é que habita? Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Não é o próprio Espírito Santo, porque ele já está lá. Não é o próprio Senhor, porque ele já está lá. É quem se habilita. Então, nessa noite, não esqueça que você e eu fomos recrutados pelo Senhor para estarmos morando neste lugar de descanso. Então, você não pode recuar, é um caminho sem volta. Porque você não tem como voltar atrás. Existe sobre a tua vida, ao teu redor e ao derredor, uma nuvem de testemunha que está te esperando. Ó, se ela vencer, eu venço. Se ela for, eu vou. Aleluia. Porque nós somos cartas vivas, irmãos. Nós somos as cartas, a Bíblia, que muitos não abriram ainda. Então, existe uma responsabilidade sobre nós. Lutas vêm, abatimento vem, dificuldade vem, notícias boas ou não tão boas, ou talvez, né, expectativas. Mas, sobre todas as coisas, eu moro num lugar, porque eu me coloco neste lugar. Quem habita neste lugar não é o próprio Espírito Santo, não é o próprio Senhor. Sou eu que me habilito. E essa noite eu quero te convocar, irmãos, irmã, a nunca esquecer do caminho de ida até esse lugar. Se você ainda não mora, se você ainda não habita, se você dá um passeio, vai e volta. Porque simpatiza com a palavra, porque ama os louvores, porque vem à casa de Deus, porque se sente à vontade quando o Espírito Santo toca a igreja, você também respinga em você. Mas o Espírito Santo não só quer fazer visita, ele quer fazer morada. Quando ele encontra em nós morada, nós temos aí, ó, descanso. Nós temos refrigério. Eu tenho no meu Senhor um lugar de abrigo, um lugar onde os meus olhos serão enxugados, a minha lágrima será enxugada, um lugar em que eu possa recostar a minha cabeça. E Ele me protege. Todo o Salmo 91, existem muitas promessas que eu já falei, que eu vou deixar para a pastora Silvia e para os outros irmãos. Mas existem várias promessas aqui. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. O Senhor é meu refúgio, o Altíssimo da minha habitação, nenhum mal me sucederá. Mas isso aqui, irmãos, todo esse Salmo 91,
é só para quem se habilita a morar. Quem se habilita a morar, dá um glória a Deus aí. Eu me habilito a morar com o Espírito Santo. Eu me habilito, eu me coloco. E para fazer morada com o Espírito Santo, é uma busca incessante. É todo dia, toda hora, é buscar intimidade, porque só tem convivência, só tem morada com aquele que busca intimidade. Não existe convivência, não existe bom relacionamento se a gente não tem intimidade, não tem sintonia. Mentira, é verdade. Então, para vivermos o melhor do Senhor nessa terra, fluirmos sobre todas as coisas na sombra do Onipotente, temos que fazer morada com o Espírito Santo, habitar no lugar de morada do Espírito Santo. Mas para isso é uma busca incessante pela intimidade e pela aproximação da presença. E esse é um desafio para todos nós, porque vamos lá, irmãos, irmãs, é fácil? Não é, irmãos, vamos lá. É difícil, as lutas são grandes, as tentações são enormes. Os pratos vêm todos os dias. É mentira? Estou falando besteira? Não. Só que é decisão. Estar na sombra do Onipotente, estar fazendo morada com o Senhor é decisão. E o Senhor não chama covardes, Ele chama os eleitos e, corajosos. Temos que ter coragem. Porque além da coragem que nós empregamos na pessoa do Espírito Santo, eu tenho garantia de que nada vai me faltar, de que eu vou ter repouso, eu vou ter descanso, porque Ele é o meu refúgio. Nele eu encontro uma fortaleza, Ele me protege. As setas que voam de dia e de noite não vão me atingir, porque Ele faz um muro de proteção, de contenção na minha vida, porque eu moro com Ele. Quem mora com Ele tem intimidade. Quem mora com Ele tem vantagem, não é só um mero visitante, um caixeiro viajante de porta em porta. Não, não. Esse salmo é para quem habita. E nós somos o povo escolhido do Senhor, que habitamos na morada do Altíssimo e temos nele um refúgio, descanso, porque Ele é a nossa fortaleza e nele nós confiaremos. Aleluia, glória a Deus. E assim eu entrego a minha oportunidade. Deus seja louvado. Que o Espírito Santo de Deus fale mais com você. Aquela porção que só você necessita, que você precisa. Eu agradeço a minha oportunidade. Esse aqui é um presente que eu ganhei, para você ver como é que eu uso os presentes, tá? Ganhei da Igreja Nazarene de Olinda. Tá? E é muito útil, porque eu faço minhas pregações aqui. Muito obrigada, irmãos. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, olha para mim, o Espírito Santo de Deus, fale ainda com você nessa noite, porque foi isso que Ele falou comigo. Que eu não precisaria terminar essa pregação. Que Ele iria terminar contigo palestrando face a face sobre a tua necessidade, dentro da tua necessidade, dentro daquilo que você veio para cá, o caminho da casa do Senhor, conversando em intimidade com Deus. Você entende o que eu falo? Amém? Então, descansa, pois, no teu Deus. Ele é o teu Pai e Ele não te abandonou. Ele é o nosso Senhor. Sobre todas as coisas, o todo onipotente. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Gostou do primeiro presente? Tomara que tu goste desse. Tenho certeza. No próximo você pode me chamar que eu ouvi. Tá. Ó, viu? É assim, tá, gente, que funciona. A gente recebe, é abençoado, a palavra chega macia, né? Chega bonitinha. Então você está ali, tá dizendo que não tá? Tem dificuldade sim. Ó, tem praga, tem seta, tem lança, tem tudo que é coisa do lado de fora. E a gente busca refúgio. Isso que é bom, uma palavra boa, uma palavra que enche a nossa alma e que nos traz esperança, convicção. Não é inútil que a gente está aqui para emendar aqui, não é pregando de novo não, tá, gente? É falando, você vê a diferença de quem serve a Deus. Quem não serve a Deus fala assim, ó. E um tempo atrás, eu estava te procurando, pastor Júlio, vem. Eu estava procurando ele, gente. Casualmente eu olhei ali, estava ele. Então, o que acontece?
que acontece lá fora? A gente tem amigos que não fizeram a decisão por Cristo. Eles são simpatizantes, né? Aí eles acham que está morando no abrigo, né? A gente mora no abrigo. Tudo que acontece na nossa vida, a gente vê por um ponto de vista da ação de Deus. Camila deu o testemunho dela aqui, e ela entendeu que tinha uma ação de Deus, e tem mesmo, porque tudo que a gente vive traz aprendizado, traz experiência. Ela cresceu, ela aprendeu, foi ruim, foi difícil, mas ela trouxe aprendizado para a gente, né? Quem está lá fora não vê a ação dos céus. Aí ele usa expressões pesadas, ele fala, minha vida era um inferno, meu pai era um homem horrível. Então, a visão que Deus abre na cabeça de quem mora no esconderijo do Altíssimo é diferente. A coisa que Deus faz na vida de quem se posiciona é diferente. Os nossos olhos já não são naturais. Os nossos olhos já não verem a coisa naturalmente. Nós entendemos que Deus está falando. E a gente fica o tempo todo em oração, decifrando o que Deus está fazendo. E a palavra diz que hoje a gente pode não entender, mas vai entender depois. Na hora parece complicado, parece difícil, mas depois, vem o refrigério, vem a resposta, vem o resultado. Então, por isso a gente acredita. O apóstolo falou, e a gente acredita nisso, que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que estão debaixo desse propósito que é poderoso e irrefutável. Que essas promessas se cumpram na nossa vida, irmãos. Nós vivemos aqui porque nós acreditamos. Nós somos de Deus e não vamos abrir mão, amém? Deus abençoe tua vida. Está entre nós a Milena Vitória. Faz assim, Milena, para a gente te ver. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe tua vida. Tem também a Evelyn. Evelyn está ali. Deus abençoe. Tempão a gente estava esperando vocês virem aqui nos visitar. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Ana Paula já está ali cumprimentando. Amém? Pastor. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Vamos nos colocar de pé, vamos estar levando tudo aquilo que Deus deu para nós nessa noite, para podermos chegar na nossa casa, na nossa cama e continuar conversando com o Espírito Santo, para que Ele complete isso, tudo que Ele começou nesse lugar, né? Porque com certeza Ele completa, Ele não deixa nada pela metade. Camila, muito obrigado pelo carinho, tá? A gente convida, né? E a Camila sempre pronta a estar conosco aqui, nos abençoando com a palavra, que ela fica nervosa, mas, Camila, você é benção, né? Porque, na verdade, não somos nós, é o Espírito Santo, não é verdade? Amém. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, pela palavra ministrada, pelos louvores entoados, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, nos leve debaixo da sua proteção os nossos lares, nos guarde, Senhor Deus, continue falando com cada um de nós, Pai amado, assim, se for necessário. Nos ensina, Senhor Deus, a estar todos os momentos das nossas vidas, Senhor, debaixo dessa proteção poderosa que é as suas mãos, que é a sua sombra, Senhor Deus. Pai, dê, Senhor Deus, uma noite de repouso, um dia abençoado no dia de amanhã, Senhor Deus. Que esse resto de semana, Senhor Deus, seja para a glória do Teu nome, Senhor, para que juntos podemos estar aqui no domingo da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, Espírito Santo. Possamos, Senhor Deus, estar mais uma vez reunidos para adorar o Teu nome. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, verdadeiramente uma noite abençoada. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, mas até que a gente vá morar nesse esconderijo do Altíssimo, que mais nada nos poderá nos impedir de adorar tão somente ao Senhor. E todos que creem nisso possam dizer amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite, Camila. Muito obrigado. Beijão no teu coração.